Conforme foi falado em um outro vídeo anterior a esse, eu continuo falando a respeito da obra a qual o Pai executou no planeta Terra após o nascimento do seu filho Sete. Sete foi nascido porque deu esse nome. O seu nome estava determinado para a última semana de 490 mil anos, o qual estava registrado aí no capítulo 4 de Gênesis. E no capítulo 5 registra que Adão viveu 130 anos e teve Sete, seu filho, o qual foi lançado uma promessa. Durante esse período de 7.000 anos, ele estava determinado a realizar a última obra no planeta, a qual foi falado ao profeta Daniel. Daniel, o teu povo recebeu uma semana de anos. O seu povo foi determinado uma semana de anos. Na metade dessa semana de anos, cessará o sacrifício, as ofertas de manjares. Se lembra dessas expressões no capítulo de Daniel, no capítulo 25, o qual diz lá que por tempos e tempos e metade de um tempo, destruirá o povo do Altíssimo, destruirá o povo santo. Qual diz santo que não pode ser santo, o povo puro do Altíssimo, o qual Daniel estava incluído entre esse povo puro. Mas ele diz lá que ele destruiria, haveria um reino que destruiria o povo do Altíssimo. E na metade da semana cessaria o sacrifício, porque morreria o ungido. Esses 490 mil anos estava dentro dessa profecia. Ao passo que na profecia de Daniel estava 490 semanas de anos. Não era de milênio, mas essas 70 semanas estava dentro dos 4 milênios, do quarto milênio do Altíssimo, o qual foi pronunciado por Lameque. Lameque, o pai Yahweh. Aleluia, Yahushua. Aleluia, louvado seja o seu nome. O qual pronunciou Lameque, disse às duas mulheres, no capítulo 4, no versículo final, nos versículos finais diz, o qual foi lançadas as palavras de Lameque, palavras que ficou como profecias, 7 anos, 7 tempos, Caim foi amaldiçoado, ou ele disse, o meu pai foi amaldiçoado, porque matei um homem, porque matei um jovem, porque me pisou. Eu sou amaldiçoado 70 vezes 7. Esses 70 vezes 7, nós estamos chegando ao fim dessa maldição em nosso tempo. Yahweh seja louvado. Em nome de Yahushua, que ele veio, cumpriu-se a missão a qual o Pai Celestial determinou por boca daquele servo dele, Enos, que começaram a invocar o nome do Altíssimo. E assim, então, de 7 para cá, houve muitas coisas aconteceram. Yahweh seja louvado para todo sempre, porque ele é bom. Ele é o Rei dos reis e mestre de todos os mestres. O nome dele é Yahushua. Ele é que estava no poder quando veio como Adão e morreu. O seu espírito poderoso e puro passou a viver, a estar sendo manifesto por um ser chamado, que chamam na escritura de Miguel, o arcanjo Miguel. Diz a escritura assim, mas eu falo o ser celestial,
que é chamado aí por essa escritura de Miguel, Yahweh. E nós temos em nossa mão essa escritura, mas o ser celestial, ele era poderoso, o segundo após Adão, porque ele ficou no céu. E Adão, o primogênito, veio para a terra e se tornou um ser humano mortal. E não voltou mais para lá, enquanto ele não nasceu novamente, como diz aqui no livro de Hebreus. Novamente ao introduzir seu filho no mundo, seu primogênito ao mundo, diz, e todos os seres de Yahweh o adorem. Yahweh seja louvado, agora e para todo sempre, porque ele é bom, porque ele determinou assim e assim será. Então esse reino milenário ao qual nós estamos chegando é o cumprimento desta profecia, a qual foi falado por Lameque, de 490 mil anos. E para nós estamos nessa última 7.000 anos, o qual está determinada a profecia se cumprir em nossos dias. E nada vai impedir o que vai acontecer, porque coisas grandíssimas irão acontecer, que os seres humanos, dessa forma de governo a qual está, é impossível de eles reter, é possível de eles corrigir alguma coisa, porque o Altíssimo determinou que isso vai acontecer. Acontecer cumprindo o quê? Cumprindo tudo aquele dano, aquela causa maligna a qual o inimigo fez por intermédio dos homens. Aleluia, Yahweh. Louvado seja o Pai Celestial, porque Ele é bom. Ele reina em nome de Yahushua. Ele é o governo poderoso. É Ele que dá o poder sobre todos os reinos do mundo. Segundo o livro de Daniel, diz, todos os reinos do mundo serão destruídos, e só um haverá, e o seu povo governará por ante 1000 anos. Diz no livro de Apocalipse, capítulo 20, que o povo do Altíssimo reviverão, aqueles que morreram espancados, mortos em cavernas, mortos em fogo, mortos de várias formas, eles ressurgirão, executarão o plano final da redenção, que é a restauração de todas as coisas. Eles participarão desse governo final do milênio, o qual completará o 7º milênio. De 6 angústia, diz no livro de Jó, eu te livrarei, ó Jó. Mas na 7ª, o mal não te tocará, e Yahweh seja louvado, para sempre em nome de Yahushua, porque Ele é bom, porque o seu amor é infinito. Aleluia, 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 Yahweh. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 4, ou no capítulo 5, quer dizer, fala o seguinte: e vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Quem é digno? Ninguém no céu e na terra, e nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. É claro, porque o Pai do céu não tinha determinado alguém para abrir. Mas depois foi revelado para o ser celestial que estava tendo a visão, que era Yahushua. E ele recebeu essa visão, e então disse para ele, olha, Yahushua. E diz assim no livro, capítulo 5 de Apocalipse, no versículo 6 em diante.
E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes e outros os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha nas 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Yahweh enviado a toda a terra. Ao passo que aqui fala 7 espíritos, 7 olhos, que foi enviado em toda a terra. Embora o livro de Apocalipse esteja também corrompido com palavras idólatras, mas este livro, ele tem muita pureza. Tem muitas coisas aqui que devem ser lidas e respeitadas, porque o Espírito do Altíssimo assim o disse. São 7 cordeiros, 7 igrejas, 7 castiçais, 7 espíritos, conforme acabamos de ler, 7 olhos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 querubins. Essa conta de 7 é a conta da perfeição para o Altíssimo. Então, no final dos 490 mil anos, ponto 7, cumprirá essa promessa a qual estamos chegando, de restauração do planeta Terra, porque haverá grandes destruições por causa dos homens, por causa dos seres malignos que vivem aqui usando os homens para ganhar dinheiro e gananciosos por dinheiros, por riquezas. Os seres humanos que estão no governo estão influenciando essa matéria, é espírito maligno. São espíritos malignos os quais eles não podem ser vistos, mas eles determinaram isso para os seres humanos que vivem neste planeta com o intuito de ganhar posições sociais. E em troca disso, eles estão dando as suas imagens, os seus corpos a Satã, para que Satã possa, no final, conservar o povo dele no engano, para poder ir para o reino das trevas, que representa o fogo ou a segunda morte, a qual é a definição infinita para ele que é o enganador. E quem estiver com ele nessa classe de pessoas, como governantes, presidentes, juízes e outras classes que estão nesse poder corrompido, o qual está no planeta Terra, é lançado para vocês, para todas as pessoas que aí estarão. Você, juiz, você, presidente, você que há de ser um presidente, trabalha com essa intenção de fazer o que é justo, fazer o que é correto diante do Altíssimo, sabendo que você tem um ser celestial e superpoderoso. O seu nome é Yahushua. Ele é poderoso. Que você deve entregar a sua vida a Ele para governar. Porque senão o seu governo será um governo, passa de um governo corrupto como os demais. Esse é um convite para pastores que estão no poder, assumindo poder, recebendo grana, dinheiro para governarem, para ensinar o povo, exige dinheiro.
É a corrupção que o meu Pai Celestial não permite esse tipo de corrupção, porque o meu Pai Celestial é poderoso. E Ele não precisa de dinheiro, nem de saque de dinheiro algum para Ele. Yahweh seja louvado em nome de Yahushua, que é o seu primogênito. É Ele que está no poder, reinando nesse período que começará o milênio em breve. É Ele que vai estar no poder para julgar todas as nações por intermédio do seu povo, dos seus servos, dos seus filhos, que aqui representa Ele nesse sistema final de vida, que durante 1000 anos eles prosseguirão reinando sobre todo o planeta Terra. Aleluia, Yahweh, porque Ele é bom. Meu Pai Celestial é bom e poderoso e deu poder ao seu primogênito Yahushua para reinar no período do milênio. É dito aqui no capítulo 5 de Apocalipse. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um querubim forte bradando com grande voz que quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu tinha na terra, e nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus selos. Aqui está a revelação clara do poder do Altíssimo, ao qual Yahucanã não tinha visto na visão, mas chegou a ver. Ele falou como um ser humano e viu como um ser humano vê as coisas. Ninguém é digno nem no céu nem na terra de abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorava muito, disse Yahucanã, porque ele viu como um ser humano vê, nem ler, nem de olhar para o livro. E disse-me um dos anciãos: não chores, João, Yahucanã. Eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 7 animais, um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Yahuwah enviado a toda a terra, a qual esse 7 espírito é o mesmo que os 7 querubins, os 7 poderes, manifesto no período do último 7º milênio. Durante o período dos 7.000 anos, o qual nós estamos no final dos 6.000 anos. Esse 7º milênio representa aqui os 7 olhos e os 7 espíritos de Yahuwah que estava sobre a terra. Foram enviados a toda a terra, a todo o planeta Terra. Esses 7 espíritos, 7 olhos e 7 seres celestiais. Yahuwah seja louvado. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que não são 7 espíritos de Yahuwah enviados a toda a terra. Esses 7 espíritos e 7 olhos veio continuamente na promessa a qual foi feita a 7, ao filho de Adão. Veio depois de 7 o livramento da arca,
pela geração de Sete. Adão era a geração de Sete. E aí então continuou essa geração durante o período de 7.000 anos. Aleluia, Yahweh. E viu um trono, e veio um, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo aberto, e vendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, dos puros profetas do Altíssimo, que seguiu o Messias, mas também seguiu a João, a Yahucanã, o João Batista, o qual fala essa escritura, Yahucanã. Então, esses todos ressuscitarão nesse final, ou nesse começo do milênio, e haverá então uma obra extraordinária em nosso planeta. A questão é saber o dia que começa o milênio. Esta é uma das questões a qual muitos aí estão perdidos, marcando tempos e marcando rebelião. Eu falo rebelião porque realmente falar aquilo que não é verdadeiro se torna como uma rebelião. Falando sobre arrebatamento, o qual não vai existir, porque não existe profecias para arrebatamento. O arrebatamento, o qual fala, é dado o poder do Altíssimo, o qual foi dado no dia de Pentecostes, e todos aqueles que receberam o poder, eles foram arrebatados. Essa é a palavra a qual eu explico, em nome de Yahushua. O arrebatamento foi apenas um poder que eles foram arrebatados por ele, para realizar uma obra a qual muitos que leram essa escritura já sabem o que aconteceram com eles. Se eles não tivessem esse poder, jamais teriam passado pela morte a qual eles passaram. Passaram pela morte de morrer, amarrado, pregado de cabeça para baixo em um madeiro, como Pedro. Morrer apedrejado como Estevão, que era um jovem. Estevão foi um jovem que foi morto apedrejado, sangue limpo, assim, livre. Ele foi apedrejado pela classe espiritual. Eles estavam fazendo uma obra, matando um filho do Altíssimo que estava pregando sobre o Cordeiro que veio, ressurgiu depois de 3 dias. Eles tinham matado. Aleluia, Yahweh. E diz assim no livro, capítulo 5. E havendo tomado o livro, e os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheia de incenso, que são as orações dos puros, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Yahweh o homem de toda a tribo, língua e povo e nação. Aqui fala que o seu sangue comprou, o qual ele diz aqui em outro lugar, quando foi batizado por João, disse: João, Yahucanã, convém que seja cumprido toda a justiça. Ele necessitava ser batizado por João, Yahucanã, porque era cumprindo uma justiça. Ele, como homem, deveria ser batizado por homens, e não o contrário. Como muitas pessoas acham que assumiram poder, eles já podem fazer as coisas imediato, como os pastores fazem, como os ministros fazem,
como outros seres pessoais que tomam cargos humanamente falando e eles já exercitam aquela função, muitos até com arrogância. Mas aqui menciona que Yahuchanan foi batizar o Messias e ele disse: convinha que eu fosse batizado por ti e tu vens a mim? Ele disse: por enquanto sim, João. Por enquanto convém cumprir toda a justiça. Ele cumpriu toda a justiça, por mínima que fosse humana. Os seres humanos achavam mínima as coisas. Que mínima não tem problema. Tem problema sim, senão ele não teria batizado ali naquele momento. Mas ele cumpriu toda a justiça. Ele batizou, ele foi batizado e subiu para o deserto. Ou desceu, não sei qual a posição que ele estava. Ele desceu para o deserto ou subiu? Foi para o deserto, a realidade foi essa. E lá ele ficou por 40 dias e 40 noites, jejuando e orando, e clamando ao Pai pelo povo dele. Porque ele tinha que cumprir aquela missão que era terrível de grande. Segundo diz as profecias que ele, após ter saído de lá, ele executou a sua obra por 3 anos e meio. Alguns ministros de hoje mencionam que não. Ele mencionou apenas saiu do deserto, já foram pregar e dentro de 6 meses ele morreu. Não é verdade. Os 7 meses, nem sei qual os ensinamentos corretos deles, que eles acham ser corretos, mas a realidade é essa, que durante 3 anos e meio, perseguidos, sofrendo perseguições e às vezes tormentas, ele foi perseguido, mas realizou a sua obra de pregar o Evangelho em Yerushalayim. Para o povo Yahodim, que Israel, ou mesmo de hoje, seria Yahoshoro. Então o povo de Israel, que é chamado Yahoshoro, pelo sistema espiritual, Yahodim naquele tempo eram os judeus, mas eles eram chamados do povo do Altíssimo, o povo de Yahodim, porque era assim o nome deles, o qual era expressado, que depois passou a ser chamado Israel, depois que Roma foi lá e destruiu e levaram preso, cativo, e mais de 6 milhões de judeus, ou Yahodins, que seria, foram levados e vendidos para Roma. Aleluia, Yahushua, para Portugal. E assim, e cantavam, no verso 9 aqui no capítulo 5 de Apocalipse, e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fosse morto e com teu sangue compraste para Yahu homens de toda a tribo, língua, e povo e nações. Esta é a palavra qual se cumprirá no milênio. Homens de toda a tribo, nação e língua receberão o poder do Altíssimo para reinar no período milênio. É uma classe pequena, é um número pequeno, mas segundo mostra as Escrituras, mostra também no livro de Apocalipse, aqui mesmo, mostra de 144 mil, mostra de uma grande multidão que surgirão no período do milênio. Porque o período do milênio é um período de julgamento para as nações e de começo para todo o sistema de governo até que ele seja destruído. Haverá no planeta Terra uma famosa destruição ao qual, aleluia, Yahu, o qual o povo
desconhece. Mas haverá uma destruição maior do que a do dilúvio, que causará mais dores do que no dilúvio. Não morrerão muitas pessoas, mas é uma catástrofe terrível, a qual os seres governamentais poderosos, dinheiro, não vai conseguir reerguer novamente. Aleluia, Yahweh. É um grande terremoto, o qual está determinado para o dia, mês e hora. Quando os 4 seres forem soltos para liberar o 6º trombeta, o 6º evangelho, a 6ª mensagem, a 6ª obra realizada no planeta. Haverá então essa grande destruição do planeta. E para o nosso, verso 10 do capítulo 5 de Apocalipse, e para o nosso Yahweh os fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E eu olhei e ouvi a voz de muitos seres celestiais, aqui fala anjos, ao redor do trono, e dos animais, e dos anciões. E era o número deles milhões e milhões, milhares e milhares, que com grande voz diziam: digno és o Cordeiro que foi morto, e de receber o poder, e de riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e louvores, e ações de graças, e ações de oportunidade, de dádivas, ações de dádivas, coisas o qual o Pai Celestial deu ao seu povo. E ouvia toda criatura que está no céu e na terra. As criaturas ao qual eu menciono são os seres celestiais, ao qual os anjos é mencionado como anjos e dão nome aos anjos. São os idólatras que deram o nome de anjos aos seres celestiais, porque os idólatras não conhecem nada sobre os seres celestiais. Os anjos, o qual é mencionado aqui, é apenas seres celestiais, ou as criaturas. O Cordeiro foi morto e recebeu poder, verso 12 de Apocalipse 5, que com grande voz diziam: digno és o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e louvores, aqui fala glórias, e louvores, e honra, e ações de oportunidades, de graças, de tempos oportunos que o Pai Celestial deu. E eu vi a toda criatura que está no céu, todos os seres celestiais do céu, e os que estão na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: ao